aparecer e começar a compartilhar. Pronto, vou compartilhar. Vou chamar você, Mi. Só aparecer aqui as opções. Pronto. Apareceu para você, Mi, aí? Só um minutinho. Deixa eu ver. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, não é? Laila Tov, a todos vocês, uma boa noite. Que Deus, o Eterno, abençoe a cada um de nós, especialmente, não somente aqui no Brasil, mas especialmente aos seus filhos, não é? Que estão nas condições de refugiados, que estão nas condições subhumanas, tanto em alguns locais da África, os nossos patrícios, não é? Africanos, vivendo ou tentando viver sob a pressão das milícias. Obrigado. Sob as pressões das milícias, disputas por poderes, territórios, guerrilheiros, não é? Em vários lugares e rincões da África, bem como também os palestinos, não é? Que estão sob uma pressão de um Israel que não é de Deus, tá? Você que é bolsonarista, você que é evangélico e fica postando nas redes sociais uma águia com bandeira de Israel pisando num rato com a bandeira da Palestina. Isso é muito feio. Estamos lidando com vidas. Da mesma forma que nunca foi de Deus o pensamento e as atitudes do Hamas,
do Hezbollah e de tantas outras milícias e guerrilheiros e terroristas daquela região para matar a sangue frio e causar e fazer desgraças com crianças, com mulheres grávidas, com adolescentes, com idosos, também judeus. É necessário chegar a um bom senso, não é? E tentar se redescobrir, tentar buscar as origens, tentar buscar a essência divina dentro de nós. Quem arrancou essa essência divina de dentro de nós, seres humanos, que falamos tanto, tanto, tanto de Deus, que a terra é tão, tão, tão sagrada, não é? Aqui eu não estou fazendo uma mensagem antissemita, eu não seria louco de fazer isso, né? De forma alguma. Mas o que estão fazendo, atingir o Hamas, é uma coisa. Agora, matar crianças, adolescentes, idosos, pessoas civis, que não tem nada a ver com o Hamas, aí é algo muito hediondo, é algo muito satânico. E esse ódio todo, essa destruição, esse querer banir vidas muçulmanas, ali não provém de Deus, porque eles também são filhos de Deus. Vocês podem não gostar, a judaizada aí, o rabinato, pode não gostar de jeito nenhum. Mas eles têm parte na herança também. Se você for olhar no livro de Bereshit, em Gênesis, lá, quando o Abraão, depois de ter aprontado com o Agar, lambido os beiços, não é? E ela ter engravidado dele, seu primeiro filho, né, que deveria ser o primogênito, o Ismael, Sara mandar para o deserto para morrer de fome lá. E lá são socorridos por Deus, pelo Eterno. E há uma promessa para eles também, sobre o deserto. Agora, se Deus deu essa promessa para eles no deserto, com que direito? Com que desculpa? Com que justificativa em nome de Deus? Os judeus têm tanto que também tomar a faixa de Gaza e exterminar, varrer. Uma coisa é o que eles dizem, não o povo, mas alguns líderes religiosos. Assim como tem a extrema do Islã, também tem a extrema também de Israel. Ou você não sabia disso? Benjamin Netanyahu, ultradireita, ultra-extrema, racista. A direita, a ultradireita de Israel não gosta de negro, não quer saber de ninguém lá. Você sabia que existem 3 leis, 3 artigos que proíbem pregações evangélicas, proíbe abrir igrejas evangélicas lá em Israel? É a extrema-direita. Os rabinos chegaram a um consenso lá da extrema-direita de que para preservar a cultura, a tradição e a fé hebraica. Portanto, pregar evangelho em Jerusalém, Israel, é crime. Passivo de prisão. Você fica aí batendo palma para ultra-extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que não gosta de negro, que não gosta disso, que não gosta daquilo, que não quer ninguém lá, a não ser turista, para encher os cofres da prefeitura, do governo, e, enfim, não é? De grana, de dinheiro. Tudo virou dinheiro. Quando eu falo aqui, tudo virou dinheiro. Então, quem tirou a essência de Deus do nosso coração? Não é verdade? Só dar uma olhadinha aqui. O Israel bíblico, o Israel do tempo de Jesus, de Yeshua, é uma outra coisa. Esse Israel moderno que está lá agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Então, começando essa transmissão de hoje, essa live de hoje, eu quero
que você preste bem atenção nisso que eu escrevi aqui, porque vai ser muito importante para essa nossa pequena palestra. Hoje é sábado, você está em casa, está cansado, mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. A sua alma, a sua psique, a sua neshama. Neshama é a parte mais evoluída que o ser humano tem e que está conectada com a espiritualidade. A neshama é aquela parte que, quando você dorme, você tem sonhos espirituais, você tem avisos, ok? E a nefesh é o seu espírito, não é? Gerado pelo Ruá, quando Deus soprou, segundo o Gênesis. E a nefesh também, ou em grego a pneuma, é a sua mente, suas emoções, seus desejos, seus medos, não é? Seus acertos e seus erros também. Agora, você entenda isso de uma vez por todas. Você que é evangélico, você que é da Renascer, da Universal, da Mundial, da Assembleia de Deus, da Congregação do Brasil para Cristo, você que é cristão, da Igreja Católica tradicional ou Igreja Católica carismática, não importa. Você tem um entendimento dentro de você, por mais raso ou simples que seja, de que você é morada de Deus, correto? E também, como diz os indianos, né? Todos nós somos templos, todo mundo sabe que somos moradas de Deus. Né? Nós não somos só basar em hebraico, só carne e osso, não. Nós somos tricotômicos ou dicotômicos. Dicotomia, espírito e corpo. Tricotomia, espírito, alma e corpo. Nós temos essas distinções, essas divisões muito bonitas, né? Mas, para você entender, agora começando essa live, eu tenho aqui um hebraico escrito assim, Beit Hamikdash Shalomon, ou seja, o templo de Salomão, o primeiro templo que foi construído, ok? Depois de Davi. Davi não pôde construir porque era um homem cujas mãos eram de sangue, beleza? No segundo templo, eu tenho aqui o templo de Adonai, seria esse aqui em azul, tá bom? Ó, Beit Adonai. Beit, casa ou templo de Adonai, casa do Senhor, templo do Senhor. Por último, eu tenho essa expressão, o segundo templo, Beit Hamikdash Hasheni, o segundo templo, que seria o quê? O santuário de Herodes, né? Esse segundo templo seria o templo de Herodes? Será que seria mesmo o Heikal Ordos? Heikal Ordos, que é a casa de Herodes, o santuário de Herodes. Presta bem atenção nisso. Templo de Salomão e santuário de Herodes. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque é o seguinte, existe uma profecia entre os profetas menores da Taná, a Bíblia hebraica, ou seja, ali nos profetas, quase chegando no finalzinho, né? Lá de Zacarias, Malaquias e tal, Ageu, profeta menor. Existe uma profecia que diz assim nessa profecia, né? Gadol, presta bem atenção em hebraico, Gadol Yerier Kevod, Rabait Razer, não é? Ha'akaron min Harrison, Ha'akaron min Harrison. Ramar Adonai Tsevaot, Uva Makon Azer Eten Shalom Neum Adonai Tsavaot. O que quer dizer isso em hebraico? Quer dizer isso aqui. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A pergunta é que eu quero
expor a cada um de nós nessa noite é a seguinte: que última casa é essa? Será que na sua cabeça a última casa, nessa profecia escatológica do profeta Ageu, 300 anos, séculos antes de Jesus ou Yeshua vir ao mundo, essa profecia ela se cumpre no Heikal Hordos ou no Beit Hamikash Hashem, no segundo templo, no santuário de Herodes? O que você acha? Essa pergunta ela é muito importante para a nossa reflexão. Cada um de nós hoje, como filhos de Deus, representando misticamente, simbolicamente, a igreja, o corpo de Cristo, templo ou morada de Deus. Veja bem o que eu vou te dizer. Não se trata de um templo físico, as pedras grandes, enormes, pesadas, não é? Não se trata desse templo, mas do templo espiritual de Deus. O corpo espiritual de Cristo. A igreja, a noiva do Cordeiro, a Jerusalém espiritual. Por que eu estou dizendo, usando esses termos tão conhecidos do povo pentecostal? Porque todos esses termos se encaixam num quebra-cabeça que vai apontar o único resultado: Jesus, igreja, nós. Jesus disse que aquele que crê em suas mensagens, o Espírito Santo está nele, o Pai está nele, somos todos unos só ligados em Deus. Essa casa, ou este templo, não é? A glória desta última casa será maior do que a primeira. Essa casa jamais poderia ser o então segundo templo, o Heikal ou Heikal Hordos. Jamais poderia ser, não é? O Beit Hamikash Hasheni, o segundo templo ou o templo de Herodes. E eu vou explicar o porquê. No Tehilim 122, que é Salmos ou Cântico, nunca se fala capítulo, mas se fala cântico, porque todos foram cantados, dedilhados por Davi. O Tehilim 122, Davi, ele canta dessa maneira. Olha o que Davi vai cantar, né? Samareti Beomerim, Samareti Beomerim, Libet Adonai Lecher. O que quer dizer isso que Davi cantou? Ele está dizendo um versículo que equivocadamente, erroneamente, muitos crentes têm isso na ponta da língua, mas usam de forma incorreta. Alegrei-me quando me disseram Samareti Beomerim Libeit Adonai. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi não se referia nem ao templo de Salomão, porque não tinha sido construído ainda. Salomão era uma criança, não é? E também não se referia ao Beit Adonai, não se referia ao Heikal Hordos, não se referia ao Beit Hamikash Hasheni, ao segundo templo. Nenhuma edificação religiosa com santo dos santos, com dependências, com quartos. Não. Davi não se referia a nenhum prédio físico, mas ele se referia à cidade de Jerusalém, ele se referia ao Monte Sião, ele se referia a um lugar sagrado. Ali no Monte Sião, para você que nunca foi lá, no dia que você for lá, você procura ter a oportunidade de ir no domo, naquela cúpula redonda. Ali você vai entender o que eu estou falando, você vai entrar lá embaixo, desce alguns degraus, e você vai ver uma pedra chamada Pedra Negra,
porque ali é o Monte Ararat, ou é o Monte Sião, aonde o pai Abraão teria tentado sacrificar o seu filho Isaac. Por isso, aquele lugar é tido como um lugar máximo de santidade. Aquele lugar ali é o lugar aonde era o Santo dos Santos. Aquela cúpula redonda, bem ali que você vê nas fotos, na internet, ali era o lugar onde estava o Santo dos Santos. Beleza? Mas esse templo, essa casa que Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Samar eti beomerim lin beit Adonai. Não era nenhum templo. Era a circunferência, né? O perímetro geográfico do Monte Sião de Jerusalém, um lugar sagrado, um lugar santo, não é? Ele tinha alegria de estar ali. Ele tinha alegria de estar ali com os sacerdotes, né? Com os levitas, enfim. Por que eu estou falando isso para você? Não era um templo, porque não havia templo nenhum, mas a cidade. Era estar na presença de Deus espiritualmente. Esta última casa, eu ouso dizer com convicção pela fé, que é o próprio Yeshua, é o próprio Jesus o Cristo, o próprio Jesus o Messias. Por quê? Presta bem atenção no que Jesus vai dizer para os seus algozes, para os fariseus ali enfurecidos, não é? Jesus vai dizer para eles, agora, no tempo de Jesus, já ele adulto, já existia o templo de Herodes, não é o templo de Salomão, tá bom? O templo de Herodes. No Evangelho de João 2,19, nós vamos encontrar, não em grego, não, eu vou mais pelo hebraico, Jesus está dizendo assim para eles, presta bem atenção, Vayomer Yeshua vayaan et ha'harikal, iresu alechem, e amin uveshral azer akimenu. Jesus está dizendo para eles o seguinte, derrubai ou derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Mas ele faz uma primeira profecia a respeito do templo de Herodes, do Reikar Ordos, do santuário de Herodes, do Beit Hamikash Hashem, o segundo templo? Não. Esse templo que ele diz para eles, derrubem esse templo, que em 3 dias eu o levantarei, é ele mesmo. É ele mesmo. E com base nesse entendimento, Jesus também passa isso para os seus discípulos. Posteriormente, nós vemos, na hora da morte, Estevão, agora apóstolo, apedrejado, e nesse cenário está Paulo, ainda Shaul. Paulo está presenciando tudo, segurando suas roupas, estão apedrejando ele, e o Estevão vai dizer, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita dentro de nós. Depois, mais para frente, anos depois, Paulo também, ao ter experiência com Yeshua, vai afirmar a mesma coisa. Quando ele está no Areópago, na Grécia, ele vê vários altares e ele fica emocionado, feliz, porque aquele povo é um povo religioso que crê, independente do Deus, mas eles creem. E Paulo admira eles e vai olhando Deus por Deus, busto por busto, estátua por estátua, e tem um espaço onde não tem estátua nenhuma, mas tem uma frase lá, ao Deus desconhecido. Então Paulo aproveita a oportunidade, né, e vai dizer a eles, olha, a esse Deus desconhecido eu vim anunciar a vocês. Mas que Deus é esse, Paulo? Como é o nome dele?
Paulo, e como é que é a aparência dele para a gente erigir aqui um busto, uma imagem, uma estátua dele? Paulo vai dizer, não precisa, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Aonde Deus habita, então? Onde seria a habitação, a morada de Deus? É importante salientar que em 1 Coríntios 6, 12 para baixo, 19 para baixo, Paulo vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Só um minuto aqui, peraí. É a morada de Deus. Deixa eu só abrir uma coisa aqui que é importante. Deixa eu ver aqui. É a morada de Deus. Muito bem. O que eu quero passar para você nessa tarde? Ou, perdão, nessa noite? Segundo a profecia de Jesus, ele vai dizer para eles, não ficará pedra sobre pedra neste lugar. A profecia, segundo os judeus do profeta, não muito bem quisto por Israel, mas por aquele que entende Jesus sendo a Machia, a emanação do Eterno para a humanidade, a salvação, ela se cumpriu no ano 70, quando o general Tito invade Roma e um de seus arqueiros invade, destrói todo o templo e cai, e tem só a esplanada do templo que você vê lá. Né? E os muros das lamentações, não é? A mesquita de Axla, onde é a cúpula dourada, que você vê, só tem isso lá hoje. Se cumpriu. E outras profecias que Jesus disse também sobre Cafarnaum, enfim, cidades amaldiçoadas, isso está lá, historicamente, arqueologicamente comprovado. Só que um detalhe que chama nessa história é que eles contestam Jesus dizendo, na ignorância humana, que é isso, ô filho de José, que é isso? Como que você vai construir esse templo em 3 dias? Você levou 45 anos para ser erguido? Eles não entendiam que Jesus falava era do seu corpo. Eles não entendiam que Jesus falava era da sua igreja. Presta bem atenção nesse mistério bonito. A gente sabe que para construir uma casa, para construir um condomínio, construir um prédio, é necessário primeiro vir quem? O engenheiro, os especialistas, para avaliar geólogos, arquitetos, engenheiros, geólogos, para ver que tipo de terra, né? Essa terra é boa, vai até onde para poder fazer a sapata, etc. Para levantar ali, né? Com segurança, as vigas, né? Deixar o prédio seguro, para que não haja um terreno poroso, uma terra frágil. Eu coloquei no meu celular, espera um pouquinho. Ah, tá. Uma terra frágil, não é? Colunas fortes que segurem uma casa, que segurem um prédio. Não é verdade? Arquiteto, engenheiro, mestre de obra, pedreiro, todas as pessoas envolvidas na construção civil. E até a terra tem que estar apropriada, até o terreno tem que ter até liberação da prefeitura, dependendo do terreno, do espaço, do bairro, para se construir um prédio com tantos andares. Deixa eu dizer para você uma coisa. Existe um reconhecimento, e aqui eu não estou fazendo apologia à maçonaria, mas há um reconhecimento deles de entender o Eterno como
o arquiteto do universo. Por isso que tem lá um símbolo de um compasso. Eu diria que Deus é um engenheiro. E que Yeshua, Jesus, é o arquiteto. E que o Kodesh, o Espírito Santo, seria o mestre de obra. E que os anjos seriam aí os pedreiros. E assim por diante. Por isso que quando nós olhamos em Bereshit, em Gênesis, nós lemos lá, não é? Deixa eu abrir aqui para você, rapidinho. Façamos homem, a nossa imagem. Se o meu notebook quiser funcionar, vai ser uma maravilha. Opa, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Opa. Opa. Só um minuto, tá? Ver se ela vai me dar aqui o que eu quero, vamos ver. Opa, eu tenho aqui o texto, deixa eu só colocar aqui. Olha que interessante isso aqui. Olha, esse texto está em Bereshit, em Gênesis 1, 26, e direto do hebraico, está escrito assim: Vayomer Elohim, Naasem Adam Betsamenu, Kdemutenu Ve'irdu Vigat, Hayan, Uve'ov, Kashamaim, Uve'bekamachar, Uve'lekehol Hal Aretz, Uve'hol Haremes, Harumes Al Haaretz. Ou seja, não é? Façamos, Betsamenu, a nossa imagem, que demutenu conforme a nossa semelhança, e Adão, o homem. Isso que é interessante. Nascer Adão Betsamenu, que demenu, que demutenu, perdão, façamos o homem, no plural, os Elohims, não é? Quantos estavam ali na formação desse ser tão especial, tão magnífico, não é? Tão dinâmico, que é a animosidade da Neshama, da Nefesh, da Pneuma, do ser humano. Portanto, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer casinha de sapé. Você não é qualquer puxadinho que a espiritualidade fez e colocou aqui no mundo. Você é algo muito valioso, muito precioso, muito valiosa, muito preciosa. Você mulher, você homem, você ser humano, independente da sua religião, da sua crença, da sua etnia, da sua melanina, cor de pele, de suas opções. Tudo foi feito com muito tato, com muito cuidado, minuciosamente, com muito carinho, com muito amor, para que você viva nessa vida, nesse mundo. Mas, infelizmente, ao decorrer do tempo, da história, do passar dos anos, dos séculos, dos milênios, Davi não entendeu que o Eterno nunca habitou em lugares físicos, mas na sua cabeça pensou em criar um baú. Na cabeça de Davi, ele resolveu criar isso aqui, ó. Deixa eu ver. Opa. Aqui não tem isso não. Aqui tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer assim. Fiz errado. Fazer direito. Vamos lá. Pegar um desenho aqui. Davi resolveu fazer isso aqui, gente, ó. Para colocar Deus dentro, né? Simbolicamente. Uma tampa aqui. E mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui.
É. Pronto. O Davi, ele resolveu fazer isso aqui, ó. Pintar aqui de amarelinho, para dar mais um destaque para vocês aí. Davi resolveu fazer isso aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, tá bom? Ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. São dois pontos, né? É um ponto só. É um ponto só. Aqui. Outro ponto aqui. Eu já deixei escrito ali para facilitar aqui para mim. Vou deixar aqui. 3 pontinhos vêm aqui. São os pontos maçoréticos que vêm aqui. E isso aí. E mais esse daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é a Arão. Opa! Arão quebrou aqui meus giz. É a Arão Rabrit. Arão Rabrit. A tão famosa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Aí, ó. Na verdade, deixa eu corrigir isso. Não foi Davi que inventou, que quis criar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi uma ideia. A Arca da Aliança foi algo de Deus, lá dado para Moisés, ok? Só que o Davi achou, ele subentendeu que Deus está aqui, né? Ele achava que o Eterno morava aqui dentro. Davi achava que o Eterno morava dentro da Arca da Aliança, ok? Deus nunca morou dentro da Arca da Aliança, mas a sua glória, uma energia, uma potência, um poder dos poderes, ele deixou aqui sobre a Arca da Aliança. Mas Deus não morava aqui na Arca da Aliança. Porque Deus, ele é espírito. Arão Rabrit, Deus é espírito, ok? E Davi, ele não entendendo, Davi, ele não compreendendo a Deus, ele diz para Deus que tem ele não se conforma, que Deus tirou ele do pasto das ovelhas, deu um palácio para ele, e agora ele quer construir para Deus, né, também um palácio, quer construir para Deus também um templo, né, uma coisa suntuosa, né, aquela coisa, né, o Beit Adonai, não é? Seria o templo. Aí Davi não consegue construir o templo, né? O que acontece? Deus fala, que é isso, Davi? Né? Eu nunca habitei em lugar nenhum, eu sou Deus, os céus é o meu trono e a terra são os cabelos do meu pé. Eu nunca habitei, dos meus pés, eu nunca habitei em morada humana nenhuma. Eu não sou humano, eu sou espírito, eu sou eterno, eu sou o Criador. Que ideia é essa? Mas Davi quis construir um templo. Deus não concordou com isso de forma alguma. A primeira reação de Deus é não. Pode parar com isso. Não te tirou isso, tá chapando? O que foi, Davi? Mas Davi vai e insiste. E Deus fala, você não vai construir meu templo, porque você tem mãos cheias de sangue, né? Matou muita gente. E quem vai construir então um templo para Deus? Né? Ó, a tal morada, a casa de Deus. Salomão, correto? Salomão constrói o templo. Então ficou o templo de Salomão. Mas Deus concordou lá, tal, para um lugar, beleza. Mas não é que Deus morava aqui. Não é que o Eterno estava aqui dentro, 24 horas por dia, assentadão lá. Nada disso. Havia no templo, né? Lá no templo, havia o Santo dos Santos lá, ok? Né? Lá onde ficava a tal arca, tal guardada lá, tal, né? Havia o Santo dos Santos lá dentro. Havia o lugar santo e o Santo dos Santos. O lugar secreto onde ficava a presença de Deus lá.
Tudo isso para você entender uma coisa. Quando a Babilônia invade Jerusalém, não é? Os babilônios, eles roubam a Arca da Aliança, destrói o templo. O tempo passou, aí vem o quê? Vem o Herodes, que era Herodes. O Herodes, ele era gentil, ele não era judeu, mas se converteu por interesse. De novo, grana, poder, política e tudo que você possa imaginar aí. Então Herodes, para agradar o sumo sacerdote e o povo de Israel, para servir de mediador entre Jerusalém, entre o povo santo e os pagãos, os romanos, os gregos, Herodes se converte já com as intenções. Isso parece similar a você hoje em dia? Tá cheio de Herodes por aí. Por isso que essa live vai pegar fogo daqui a pouco. Tá cheio de espírito de Herodes por aí. Então Herodes, ele se converte ao judaísmo e se torna lá o rei lá, enfim, né, daquela região ali de Jerusalém, dos judeus, tal, pá, mas respaldado por Roma, ok? Ele se converte por interesse, não é porque a palavra de Yeshua, ou a palavra de Hashem, ou a Torá mexeu com ele. Tem um interesse aí, ok? Então Herodes, ele vai construir. Herodes constrói o segundo templo. Ok? Ele termina, né? Quem começou a construir foi Esdras. Mas aí Herodes termina. E ele dá um realce ao templo, aquela coisa suntuosa, magnífica, tal, pá. Só que nesse segundo templo aqui, lembra que houve a invasão dos babilônios? Esse segundo templo aqui que Herodes constrói, ele é um templo falso. Ele é um templo falso. Por quê? Ele só tem beleza, maravilha. Esse segundo templo não tem a menorá, o candelabro, que representava a presença de Deus, que também foi roubado. Esse segundo templo não tem a Arca da Aliança, ela não está mais aqui, nesse segundo templo, não tem mais a Arca, acabou, não tem mais a Arca, não tem a menorá, objetos que representavam muito a santidade e a presença do Eterno ali dentro. Então isso aqui era mais uma coisa fake news, era mais para vaidade, né? O templo de Herodes era mais para vaidade, né? Templo de vaidade, ó. Templo de vaidade. Aqui já não era mais a casa do Pai. Aqui já não tinha mais santidade. O que tinha aqui nesse templo? No templo de Herodes. Sabe o que tinha aqui no templo de Herodes? No templo de Herodes tinha o sumo sacerdote, tinha Caifás, tinha Anás, tinha os fariseus aqui, tudo aqui dentro. Opa, os fariseus. Só que esses caras, eles estavam todos ligados com Herodes e também Roma. Por mais que você não acredite, havia um acordo. Não era mais templo, era agora um grande clube, não é? De interesses. Uma sociedade
uma sociedade suja, uma sociedade imunda, porque esse mesmo Herodes, não sendo judeu, não estava nem aí com Deus, mandou matar crianças inocentes quando soube da chegada do Messias, de Jesus. Agora, olha o que tinha lá: Caifás, um sacerdote, não é? Os fariseus, o povo do Sinédrio, que você vê nos filmes aí, e o Herodes. O que eles faziam juntos, né? O pessoal do templo, junto com o Herodes, com o templo falso, que não tinha mais a Arca da Aliança e nem a presença de Deus. Eles faziam acordos políticos, ok? Acordos políticos, adultério à vontade, adultério às escondidas, né? Você vê a história do Herodes lá com a sobrinha dele, aquela coisa, João Batista que condena ele, não é? Sumo sacerdote, também adulterando à vontade, às escondidas, ele podia, ninguém podia falar nada, como você vê aí hoje, bispo que mata bispo e ninguém pode falar nada, missionário que pega a contadora no escritório, lá em cima do templo, né? A mulher vê, os filhos vê, mas são tudo santo, ninguém pode falar nada. E a crentaiada tem que ficar quietinha, não pode fazer nada, né? Vai um crente aí, ser pego tomando uma Skol, uma Itaipava, aí no bar, na lanchonete, para você ver o que eles fazem com a vida do cara ou da pessoa. Vai um crente ver, ter televisão para você ver. Mas eles podem tudo, eles podem ter amante lá nos Estados Unidos, pode fazer o diabo que for. Então, acordos políticos é o que a gente mais vê hoje. A igreja evangélica fechada, como os fariseus com Herodes, fechado com PL, fechado com união, com republicanos, uma série de coisas aí, ó. Republicanos, tá, aquela coisa toda, não vou escrever o correto aqui não. Ou poderia ser também com PT, com PSOL, etc. Esse aqui é o X da questão, aonde eu queria chegar. Lembra que eu disse que para construir um condomínio, para construir uma casa, um edifício, peraí. Para construir uma casa, construir um edifício, é preciso de um arquiteto, a pessoa saber da terra lá, que tipo de terra, não é? Se for terra porosa, para fazer a sapata, calçar, a fundamentação, as colunas, engenheiro, né? Tem que calcular tudo direitinho. Fazer uma coisa bem, com bastante estrutura. Também o mestre de obras, o pedreiro, o servente, tudo isso. Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele criou você e deixou a essência dele dentro de você, a minha pergunta nessa noite para cada um de nós, que acreditamos em Deus, que temos a Bíblia como a sua expressão, como a sua revelação, para vivermos melhor nesse mundo. Qual é o espírito arquiteto, de engenheiro, de mestre de obras? Quem reconstruiu a sua vida hoje, aqui no Brasil? Você como evangélico, me responde. Você que é da Universal, que é da Mundial, você que segue a peste bubônica chamada Silas Malafaia, fala para mim, quem é que está restaurando, reconstruindo a sua vida, reparando as brechas, tirando os musgos, não é? Quem é que está reformando aí as vigas, as colunas, trocando o telhado? Quem é que está mexendo na parte hidráulica, de cano, de água, a parte elétrica, de sustentação da sua casa, de piso, de parede, tirando mofo, tirando tudo? Quem é que está ajudando você? Você tem certeza disso? Você é uma morada de Deus ou é uma morada de Satanás? Ou é uma morada do ódio, da intolerância, da raiva, da briga, do quebra-pau, do sangue, da porrada?
Tem que se avaliar. Você não diz que é evangélico, que vai na igreja, que carrega a Bíblia dia e noite, mas não gosta de um, não gosta de outro, mete o pau no outro, odeia um, odeia outro? Que Jesus é esse? Que Deus da Bíblia é esse? Que Espírito Santo é esse? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está aprendendo de quê? Jesus não é. O templo derrubado pela religião, pelo espírito de Herodes, de Roma e do farisaísmo, do monopólio, dos ladrões, dos mercenários, dos sem vergonhas, dos vagabundos, dos intolerantes, dos cruéis, que não gostavam de doente nem de pobre. O templo derrubado foi o próprio Jesus Cristo. Mas ao terceiro dia, esse mestre, esse rabino, esse ungido de Deus, esse Machia, santo, puro, restaurado, ele ressuscita. Não mais num corpo humano, com as limitações humanas, com tentações, com uma série de coisas, com cansaço, com fome. Mas ressuscita num corpo novo, poderoso e glorificado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Que nova criatura é essa que vocês estão vivendo? Indo para as ruas, indo para o Rio de Janeiro, Praia de Copacabana, Belo Horizonte, Bahia, Nordeste, São Paulo, Avenida Paulista. Que nova criatura é essa? Que vai correr atrás de um homem totalmente errado, totalmente pecador, totalmente ateu, descrente de tudo, totalmente malandro, totalmente ladrão, totalmente pregador de tortura, pregador de homicídios, de matar. Se fosse também atrás do Lula também, dentro das coisas erradas que o Lula fez, segundo o que foi a história diz, segundo o que está aí, todo mundo estaria errado também. Porque, na verdade, todo mundo tem que estar correndo atrás de Cristo, de Jesus, da palavra, do amor, da caridade, da mudança de vida. O Pai Eterno é o grande engenheiro do universo. De tudo. Jesus, o Filho, é o arquiteto. O Espírito Santo, o mestre de obras. E os anjos, os pedreiros desta obra que somos nós. É importante a gente parar e pensar que Herodes nunca foi judeu, nunca foi convertido, nunca teve compromisso com a Torá, nunca teve compromisso com a lei de Deus, nunca teve compromisso com santidade, com amor, com respeito, com fidelidade, com os pobres, com ninguém. Mas ele era um homem inteligentíssimo, um grande arquiteto, que construiu um grande templo. Só que tudo envolvia grana, envolvia dinheiro e envolvia política. Impressionou todo Israel. O realce que ele deu no templo impressionou. Um orgulho poderoso. Bordas de ouro, tudo segundo estava lá na Torá. O templo era muito lindo, suntuoso, magnífico, majestoso. Enchia os olhos de todo mundo, o orgulho de todo judeu. Assim como o templo do Edir Macedo, porque não é de Deus nem de Salomão. Nunca foi, nunca será. Bonito, suntuoso ali no Brás. Assim como o templo da glória do Davi Miranda lá na Baixada do Glicério. Assim como tantos outros templos, os templos mórmons, assim como o templo do Vaticano, a igreja de São Pedro, o templo de Notre Dame, né, no estilo gótico, e tantas catedrais, dioceses, igrejas lindas, maravilhosas, católicas. Só que esses templos, assim como o templo de Nossa Senhora, e aqui eu não estou sendo intolerante
religioso e nem também estou atacando Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você entenda de uma vez que esses templos foram criados com um único propósito. A mesma coisa o templo de Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal. Esses templos foram criados com um propósito. Claro que, a priori, mexer com a fé do crente, com a fé do devoto. Mas o maior interesse desse templo é angariar dinheiro, grana. É um templo fake news. É um templo para ludibriar. É só a beleza externa, as estruturas internas, como o templo de Herodes. Mas esses templos não têm o principal, que é... O que seria o principal dentro desses templos? O principal dentro desses templos seria seria o Arão, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança seria... Oh, meu Deus, escreveu de novo. Seria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Da Aliança. Mas não tem a Arca da Aliança. Não tem a menorá nesses lugares. Não tem a menorá. Ou seja, não tem a presença real. Não tem a presença real de Deus nesses lugares. É tudo fake news nesses lugares. Não tem a presença real. Mas nesses lugares tem uma coisa que Jesus disse, lembrando o profeta Daniel: quando virdes que a abominação chegou no lugar santo, fugi para os montes, para a montanha, correi, caiam fora daquele lugar. No segundo templo, no templo de Herodes, no Reical Ouro dos Templos de Herodes, já tinha o que lá? Adultério, fornicação, todo o tipo de relação sexual que você imagina fora da Torá, fora daquilo que a Torá proibia. Eles faziam lambança, traíam esposa, saíam com prostituta, faziam coisas horrorosas nas suas câmeras. Está lá em Ezequiel, Ezequiel denuncia isso. Já no templo de Herodes. Por que essas coisas aconteciam no templo, lá dentro não acontecia nada? Porque não tinha a Aron Habrit, não tinha a Arca da Aliança, não tinha a menorá, não tinha a presença santa de Deus lá. Por isso que essas coisas aconteciam lá dentro. Porque o templo não foi erigido, reconstruído por Deus, pelo Eterno. Foi um templo reconstruído por homem, por Herodes. E Herodes era um cara safado, sem vergonha, promíscuo, um cara ordinário, que não estava nem com santidade, com Deus, com respeito, com mulher, com irmão, com irmã, com filho, com sobrinho. O que passava, ele era sem misericórdia. Está entendendo? Agora, presta bem atenção para a gente encerrar essa live aqui. O que tem acontecido hoje dentro das igrejas? É só você olhar o resultado da igreja bolsonarista, do mundo gospel hoje. Eu, se fosse um bolsonarista hoje, procurava um buraco para esconder a cabeça, para nunca mais sair de lá de tanta vergonha. Marchavam, uns criaram músicas, né, em prol de Bolsonaro, outros fizeram isso, fizeram aquilo. Tá tudo vindo à tona agora. É gostoso, não é? É bom, foi legal encher a boca, meter o pau no outro candidato. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão, tal, não é isso? Só que, mais uma vez eu vou dizer, o Lula, ladrão, ele não correu não, da Polícia Federal.
Ele não pediu asilo na Argentina, em Cuba ou em qualquer outro lugar que você possa imaginar. E nem na embaixada da Áustria, em lugar nenhum. Ele não fez plano para fugir. Ele poderia fazer como o Bolsonaro fez, usou a massa de fanáticos endoidecidos por ele, acreditando nele, que ele seria um mito, resolveria alguma coisa, né? O Lula não fez com que as pessoas invadissem lá Brasília para atacar. O Lula não colocou uma massa de gente para impedir que a Polícia Federal o prendesse aqui em São Bernardo, bem pertinho do lado da minha casa. Não. Ele desceu e foi preso. Foi pra cadeia. O Lula também é idoso. Teve câncer. Perdeu mulher, perdeu neto. Mas suportou tudo e foi pra cadeia. Cumpriu lá 1 ano e meio ou 2 anos na cadeia. Não fugiu para os Estados Unidos. Não fez a cabeça do Barack Obama, nem de outro presidente ou estadista, para sacanear o Brasil, para taxar o Brasil, para quebrar empresas, para dar desemprego para as pessoas. O Lula não fez isso. O PT não fez isso. Está entendendo? O Lula, o filho do Lula, as pessoas que estão do lado do Lula, não foram lá pedir para os Estados Unidos, olha, eu não estou nem aí, meu pai não indo para a cadeia, o resto que se dane. Como o Eduardo Bolsonaro fala e fez lá nos Estados Unidos. Na boa, eu quero te dizer, você que é cristão, que é evangélico, e passou esse tempo todo sendo manipulado pelo Manuel Ferreira, o califa, o poderoso da Assembleia de Deus do Brás, junto com os seus filhos, o Samuel Ferreira, não é? Madureira e Brás, é a mesma coisa. Também o José Wellington Bezerra, o califa da Assembleia de Deus Belém. E todos eles bolsonaristas perseguiram, maltrataram, expulsaram, excomungaram membros que também votavam, que não queriam votar no Bolsonaro. Pessoas perderam vida dentro da igreja. Amigos se separaram. Parentes brigaram. Olha o poder, não do Espírito Santo da Ruach HaKodesh, mas o poder de influência de Herodes, gentil, porco, imundo, pagão, construindo um templo. Lamento informar você, evangélico, evangélica, cristão e cristã, que frequentem esses lugares. Você está sendo reconstruído não é pela palavra de Deus, não. Não é pelo Espírito Santo, não. Você está sendo reconstruído por espírito de porco, por espírito de pagão, por espírito de gentil, por espírito de gente que não tem compromisso com o amor, com a santidade, com o amor às pessoas, com a igualdade das pessoas. Está sendo construído por espírito de Herodes, por espírito de farisaísmo, por espírito de intolerância racial, tolerância de gênero, tolerância disso, tolerância daquilo outro. Você não tem nada a ver com Jesus Cristo. Você não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você pode andar com a Bíblia dia e noite. Você pode andar com a Bíblia dia e noite, debaixo do seu subaco, ir na igreja, ir para a igreja, né? Ainda tem uns que são tão idiotas, com todo o respeito, que vão na igreja e tem coragem de pagar 500, 600 pau lá que a Bispa Sônia pega. Tem gente que pega dinheiro da mãe aposentada para pagar um mezuzá, uma arquinha falsa, né? Ou para comprar isso daqui, ó, uma menorá, achando que vai abençoar a casa dela, ou para comprar óleo ungido, achando que vai abençoar a casa dela. É uma quinquilharia, e é por isso que Jesus não deu a mínima para o templo lá, o templo de Herodes, né? Ele disse: essa casa, está escrito, era para ser chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Lamento te informar e te dizer, não é, que o lugar que você vai não é a verdadeira casa de Deus, não é o verdadeiro templo de Deus, não tem arca da aliança nenhuma lá. Se estiver aí é falsa, é fake news. Se estiver aí não vale absolutamente nada. As mãos que fizeram isso não valem nada. A verdadeira arca da aliança, a presença de Deus, tem que estar dentro de você. Porque você é o verdadeiro templo de Deus. Você quer ser reconstruído? Você quer ser transformado
por Deus, pelo Eterno? Você quer que o Espírito Santo, o Kodesh, habite dentro de você, te transforme, te restaure, te liberte, te perdoe, te purifique, te transforme? Sem tornar você num religioso fanático, bitolado? E que você vai ter uma visão bonita de Deus e vai amar todo mundo, vai entender todo mundo, vai compreender cada ser humano na sua essência, na sua natureza, na sua inclinação, na sua cor. Você quer isso? Você quer se aproximar de Deus? Você quer que o Espírito Santo faça uma demolição? Vamos demolir. Existe na palavra grega, no vocabulário grego, uma palavra chamada dinamis. Dinamis é isso daqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, para eu não escrever errado, tá? Vamos lá. Opa, vou escrever aqui para você ver. Escrevi errado. Dinamis. Só para eu não escrever errado aqui para você. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Oxi. Isso. Não. Errou aqui. Já vou acabar a live. Vamos ver aqui. Isso aqui é importante para vocês guardarem, tá? Opa. Eu tenho aqui, ó, essa palavra aqui, eu quero que você guarda. Eu vou desenhar ela aqui para você. É isso aqui, ó. Essa palavra aqui, eu quero que você guarde ela. Essa palavra aqui, ela é, na verdade, isso aqui, ó. Essa palavra aqui, é isso aqui, ó. Opa. Essa palavra aqui, em grego, é dinamites, ou dinamis. Por que eu lembrei da palavra dinamite e dinamis? Porque a dinamite, aqui ó, a dinamite, quando ela é para explodir, os caras quando vão explodir um prédio, uma casa, quando explodir o Carandiru, ou um prédio, o que eles fazem? Eles vão fazer isso aqui, ó. Dinamite. Olha que interessante isso aqui para você guardar para sua vida espiritual. Ó. Aqui tem as colunas dos prédios, né? Embaixo. Aqui tem aqui. E aí vai o prédio. Aqui, ó. Aí vai os andares aqui e tal. Os caras quando vai explodir um prédio, eles colocam dinamite aqui embaixo, primeiro. Eles dinamitam tudo aqui. Depois, lá pra cima, tal, pá. Vai dinamitando tudo. E aí, existe, é claro, uma preocupação. E aí eles vão evacuar a área, o quarteirão, né? Vai evacuar todo o quarteirão, beleza? Pronto. Só que o que é interessante da dinamis, ou dinamite, é que ela... Aqui tá ruim. A dinamite, ela não explode. Ela não explode.
Não. Ela não faz isso aqui, ó. Ela não explode, assim. Vergão, madeira, ferro, concreto, pedra. Ela não destrói tudo. Ela simplesmente implode. Ela implode. Ok? De cima para baixo. É de cima para baixo. Ela implode, o prédio vai caindo de cima para baixo. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, antes de subir, eis que eu vos dou o poder, no grego eis que eu vos dou dinamis. Por que isso? Você precisa ser implodido de dentro, de cima para baixo. Tem que começar pela cabeça, que é o centro nervoso aqui, ó, a mente, os pensamentos, aonde o Espírito, não de Deus, nem a presença da arca, nem a menorá, aonde o espírito de Herodes, aonde o espírito do paganismo, o espírito da carnalidade, o espírito do adultério, o espírito dos vícios, das drogas, o espírito da raiva, do ódio, do racismo, da homofobia, da misoginia, o espírito, não é, contra as pessoas de outro estado, de outro sotaque, o espírito contra outras religiões. Todas esses templos que eu citei no começo, os católicos, apostólicos, romanos, não as pessoas em si, mas a direção, o clero, todos eles foram assim no começo, não é? E hoje nós estamos vendo que meteram tanto pau nos católicos, nos papas, nos cardeais e nos bispos, pedofilia, homossexualidade, isso, abuso. O que nós mais vemos hoje é a pouca vergonha, a banalização. São vários, centenas ou milhares de líderes, cantores, ministros do louvor nas igrejas que foram estuprados pelos seus pastores, que foram abusados pelos seus líderes. E hoje são taxados como homossexuais, abomináveis, malditos. Olha a gravidade que está nesse templo de Herodes, que segue o templo de Herodes. O teu Messias aí, o Bolsonaro, numa entrevista que vazou aí, disse que chegou num lugar, não sei se foi em Belém do Pará, no Pará, e que viu menininhas, até bonitinhas, jeitosinhas, tá? Pra quê? Com que interesse que ele estava olhando para as meninas? Mas ele pode. Sabe por que ele pode? Você passa a mão? Porque talvez você tenha a mesma essência, inclinação perversa, promíscua, ruim, suja que esse homem tem no coração. Vamos acabar com a Amazônia. Por que acabar com a Amazônia? Que ele queria acabar com a Amazônia. Porque você também quer, você que é empreendedor, empreiteiro, né? Grilheiro, você que é da agricultura, você que mexe com os caprinos, os bovinos, você que mexe com ovelha, com boi, com vaca. Claro que você quer terreno, espaço para criar o seu gado, para vender carne. Claro que você quer desmatar. Você está entendendo como é que é o negócio? Tudo isso que eu estou falando são seguidores de Herodes. Não são seguidores de Deus, das escrituras da palavra. Quantos lugares, quantas aldeias indígenas a Igreja Católica acabou nesse país quando chegou para cá com a família de Dom João VI? 400 padres que vieram com eles. Quantos índiozinhos, indiazinhas foram abusadas? Quantas pessoas foram assassinadas com a Santa Inquisição? O luterismo também fez a mesma coisa. É uma elite, é a nata da sociedade branca, indo-europeu, racista, não gosta de negro, não gosta de pobre, não gosta disso, não gosta daquilo outro, e se autoproclamam representantes de um Deus desgraçadamente horrível, ditador, um Deus sádico, um Deus louco, um Deus psicopata, sociopata, que está dentro dessas igrejas.
E você aí fazendo arminha também, marcha para Jesus com uma arma gigantesca, um 38. Vocês perderam a cabeça, perderam o respeito pela palavra, por Jesus, por Deus. Vocês, quando fazem isso e seguem Bolsonaro ou qualquer outro político sujo fora da palavra de Deus, vocês estão pisando em Jesus de novo, vocês estão rasgando a Bíblia, vocês estão caçoando do Espírito Santo, vocês estão dando o menor valor para o sacrifício, para a morte, para as porradas que Jesus sofreu lá na cruz. Vocês não são reconstrução do Espírito Santo. Vocês não são uma nova criatura. Vocês são criaturas das trevas, reconstruídas dentro de um fake templo, de um fake modus quo, de um falso modelo de evangelho, um evangelho anátema, como diz Paulo. Vocês precisam recuperar a Arca da Aliança, a presença de Deus dentro de vocês. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam morrer para a política suja. Vocês precisam morrer para a corrupção. Vocês precisam morrer para todo tipo de corrupção. Não importa o partido, nem o presidente, se é PT, se é Lula, se é Bolsonaro, se é seja lá quem for. Vocês precisam morrer para esse mundo. E renascer para Cristo, para a palavra, para o Espírito Santo, para o amor, para as pessoas que precisam. Olha as pessoas lá na faixa de Gaza, olha as pessoas na África, olha as pessoas na Venezuela, olha as pessoas no Brasil, no seu país, na sua rua, no seu quintal, na sua vizinhança, na sua família. Que evangelho louco, doido é esse? Satânico, demoníaco, que matar é normal? Bater em alguém é normal? Expor alguém é normal? Rir de um sofrimento é normal? Zombar de alguém é normal? Ainda há tempo de você se arrepender, pedir perdão e misericórdia para Deus. Você é o templo, é a morada do Espírito Santo. Você precisa fazer parte desse corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo dessa igreja. Essa igreja não pode ser tocada, manchada, imaculada. O que, sem medo de errar e de falar, o que Bispa Sônia, que nem bispa está correta, episcopisa o correto feminino de bispo, mas o que a falsa Bispa Sônia, o falso apóstolo Estevão Hernandes, o falso bispo Edir Macedo, o falso mequetrefe apóstolo Valdemiro Santiago, e o pior, um dos piores de todos, que é o Silas Malafaia, que nunca foi evangélico, pastor, nem nada. O que esses caras fazem com a então noiva do Cordeiro, a então virgem, a santa igreja do Senhor, é o que a Igreja Católica fez durante séculos de existência. Estuprar, abusar, espancar, violentar, machucar, drogar, viciar, torná-la uma prostituta jogada às traças, nas valas, nos guetos das cidades urbanas, os lugares mais baixos e imundos da sociedade humana. Essa é a situação da tal noiva, da tal igreja hoje aqui no Brasil. Igreja, é preciso se levantar, se converter, se purificar, se arrepender de verdade, lutar contra a falsa arca. A falsa arca que o homem criou. A falsa arca de Herodes, falso templo de Herodes. Falsa presença de Deus. A presença que só se sente, só fica alegre quando tem um louvor maravilhoso, aleluia, que maravilha. Ou quando tem um show gospel. Ou quando tem um cantor gospel totalmente tomado de cocaína, gritando no palco, aparecendo na Globo. Quando eu tenho prazer, quando eu posso trair, quando eu posso fazer o que eu quero e dane-se. No último dia eu resolvo. Esse é o evangelho mais podre de todos os séculos,
desistência da fé nesse mundo. E para piorar esse evangelho podre, de todos os países, o lugar onde o evangelho está mais podre, mais fétido, em decomposição, é aqui no Brasil. Arrependa-se, cristão e cristã, evangélico, evangélica, judeu, muçulmano, seja lá quem for. Se arrependa, seja lá qual for a sua fé, se arrependa, se volte a Deus, se desligue do homem, da política, tanto na igreja cristã, quanto no kardecismo, quanto na Umbanda, no Candomblé, não importa a casa onde você está. Se desligue do espírito que causa raiva, ódio, um contra o outro. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu termino essa live deixando você com esse pensamento e essa reflexão. Quem reconstruiu você? Você é casa morada de quem? Do Espírito Santo ou do Espírito falso? De Jesus ou de Herodes? De Jesus ou do Edir Macedo? De Jesus ou do Malafaia? De Jesus ou do Estevão Hernandes? De Jesus ou da Bispa Sônia? De Jesus ou do Valdemiro Santiago? De Jesus ou do R.R. Soares? De Jesus, ou seja, de qual líder for que entrou na sua cabeça, te envenenou e te deu uma arca falsa, uma presença falsa, uma sensação falsa. Quantos pastores estão morrendo de fome, né? Que saíram desse sistema. O último caso que deixou de cabelo em pé, nem cabelo eu tenho mais, foi o pastor lá da Bolívia ou Venezuela, não sei de onde, um pastor da Igreja Universal que tirou a própria vida. Sabe lá Deus por que ele tirou a vida dele? Eu tenho lá os meus conceitos, né? Os meus porquês. De tantas histórias que eu já sei desde esse lugar. E quando perguntaram para o Edir Macedo, sabe o que ele disse? Não sei, não quero saber, não estou nem aí, problema dele. O cara que trabalhou o tempo inteiro para ele, na organização dele, é assim que ele trata. Ele diz, eu sou assim, fazer o quê? E você continua indo aí, lambendo esse senhor. Você precisa muito de Deus se converter. Termine essa live fazendo votos que você estude a palavra de Deus, ore a Deus na sua casa, peça para o Espírito Santo, não importa se é católico, evangélico, não importa. Na sua crença, ore a Deus, pede a Deus e Deus vai falar com você na sua casa, para você não mais ser vítima nem de líder religioso, herodiano, discípulo de Herodes, né? Discípulo de Herodes, que está mancomunado com Roma, com política e com império político nefasto, sujo, podre, violento. É o que está vendo agora, que Deus está mostrando aqui no Brasil para todos nós. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, diz as Escrituras. Shalom, excelente sábado, boa noite, bom descanso para você, que Deus te abençoe. E por favor, compartilhe o máximo que você puder dessa minha transmissão no Facebook aqui, porque o Facebook já começou a me podar e eu não consigo mais compartilhar nos grupos, tá bom? Se eu estivesse mostrando aqui vídeos pornográficos, bebida alcoólica, droga, tirando sarro das pessoas, fazendo piada racista, né? Fazendo humor negro, tava tudo bem pro Facebook. Mas como eu não tô falando essas coisas, né, não interessa. Mas se você gosta, se edificou a sua vida, compartilhe o máximo que você puder. E também inscreva-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Muito obrigado, gratidão, grato pela sua companhia, grato pelo tempo que você ficou comigo aqui. Deus te abençoe bastante, te dê saúde, paz, bênção na sua casa, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus irmãos e irmãs, na sua família. Que Deus te abençoe. E continuemos orando para o fim da guerra, tanto lá em Israel, na Palestina, tanto quanto também na Ucrânia. E todas as guerras que existem, né? Não só essas guerras que a gente vê aí geográficas, mas as guerras mentais, as guerras de cada um de nós, de cada ser humano. Muito obrigado. Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima live.